Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos à nossa leitura e meditação do dia. Lucas 8, versículos de 1 a 39. E a nossa meditação ficará em 8, 22 a 39. Jesus acalmando a tempestade e também expulsando o demônio de um Geraseno. Certo dia ele subiu a um barco com os discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E fizeram-se ao largo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento no lago. O barco se enchia de água e eles corriam perigo. Aproximando-se dele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele, porém, levantando-se, conjurou severamente o vento e o tumulto das águas. Apaziguaram-se e houve bonança. Disse-lhes então: Onde está a vossa fé? Com medo e espantados, eles diziam entre si: Quem é esse que manda até nos ventos e nas ondas? E eles lhe obedecem. Navegaram em direção à região dos Gerasenos, que está do lado contrário da Galileia. Ao pisar em terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônios. Havia muito que andava sem roupas e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Logo que viu a Jesus, começou a gritar. Caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus, com efeito, ordenava ao espírito impuro que saísse do homem, pois se apossava dele com frequência. Para guardá-lo, prendiam-no com grilhões e algemas, mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma numerosa manada de porcos. Os demônios rogavam que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos, e ele o permitiu. Os demônios então saíram do homem, entraram nos porcos, e a manada se arrojou pelo precipício dentro do lago e se afogou. Vendo o acontecido, os que apacentavam os porcos fugiram, contando o fato na cidade e pelos campos. As pessoas então saíram para ver o que acontecera. Foram até Jesus e encontraram um homem do qual haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em são juízo. E ficaram com medo. As testemunhas então contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. E toda a população do território dos Gerasenos pediu que Jesus se retirasse, porque estavam com medo dele. E ele, tomando o barco, voltou. O homem do qual haviam saído os demônios pediu para ficar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele se foi, proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. Então, meu irmão, vamos às nossas meditações para hoje. Após realizar uma leitura bíblica, eu sempre me pergunto como rezar a partir do texto que foi lido. Gosto de me imaginar inserido naquele contexto, ainda que alguns textos retratem situações bastante complexas. Quando nos entregamos à ação do Espírito Santo e permitimos que ele nos guie,
podemos mudar essa situação, podemos fazer grandes descobertas e nos surpreender. Que tal fazermos essa experiência hoje? Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, imaginar-se naquele pequeno barco junto com Jesus e seus discípulos não parece algo difícil. No entanto, não seria uma experiência muito agradável perceber o barco sendo lançado de um lado para o outro por uma tempestade não esperada. Essa cena nos convida a refletir sobre momentos de incerteza e medo que também experimentamos em nossas vidas. E todos nós podemos imaginar essa situação passada pelos discípulos, porque passamos por situações difíceis e podemos usar essa situação dos discípulos como uma metáfora para meditarmos a realidade do nosso viver e a nossa experiência espiritual. São muitas as ocasiões turbulentas que enfrentamos, repletas do inesperado, histórias assustadoras, como diria meu sobrinho neto Vitor, tragédias e ansiedades pessoais que nos pesam como ondas gigantes, quase a nos envolver por completo. E nesses momentos é possível sentir de forma muito concreta o barco que oscila com a força das águas e que sugere que vai afundar. Em momentos como esses, não há vergonha em orar, em realmente suplicar a Deus: Senhor, estamos perdidos. Se parecer que Jesus está dormindo, não hesite em chamá-lo, afinal é isso que os salmos cantam. Acorda, Senhor, por que estás dormindo? Algo precisa ser feito aqui. Se você acredita em um Deus vivo, ouse agir com uma fé corajosa e uma ousadia sagrada. Você pode até mesmo ser surpreendido por Jesus respondendo ao seu pedido com uma pergunta triste. O que aconteceu com você? Você não confiou em mim? Nesses momentos não adianta tentar justificar dizendo que nós confiamos, exatamente porque nós o despertamos. E nós os despertamos exatamente porque estamos em pânico. Reconhecer essa fragilidade é uma postura sincera e compreensível para qualquer seguidor de Jesus. Aceitar e fazer uma opção em não chamar Jesus e ficar calado é realmente muito complicado. Mas se nós confiamos, por que também não chamar? Na segunda metade da nossa reflexão, a narrativa ela fica mais pesada, e isso devido a uma possessão demoníaca que nos é narrada. Nós sabemos que são poucas as pessoas que já presenciaram algo assim. E provavelmente você também não gostaria de passar por essa experiência. Aqueles que entendem sobre o assunto garantem que há uma realidade sombria e triste por trás de tudo isso, e algo que certamente nenhum de nós deseja experimentar. É algo realmente muito triste. No nosso caso específico, na leitura específica que fizemos, o pobre homem descrito na história, ele está sendo consumido internamente pelo que é chamado de legião. Uma legião, meus irmãos e irmãs, representa uma tropa de 4 a 5 mil soldados, assassinos bem treinados, equipados, e são soldados que avançam devastando territórios, esmagando rebeliões com uma brutalidade fria e impiedosa. Essa era a situação de sofrimento vivenciada por aquele homem. Jesus, com a sua autoridade
ele expulsa a legião de demônios daquele homem e lhe devolve à comunidade, para que esse torne-se um testemunho dele naquele lugar. Com essas duas reflexões em mente, como é que nós poderíamos então rezar? Eu convido você a sentar-se com essas duas cenas à sua frente por um tempo e orar por todos aqueles que hoje veem a violência varrer suas vidas ou a sua cidade. Como tem crescido a violência no nosso meio. Ore também por todos aqueles cuja raiva e medo se voltaram contra si mesmos, fazendo-os se esquecerem de quem são, fazendo-os se esquecerem de que a graça de Deus lhes preenche a vida. Reze por essas pessoas. Ore pelo poder de Jesus para dissipar os demônios, sejam eles quais forem. Demônios que agarram tantas pessoas, que insistem em alimentar raiva e medo em seus corações. Conhecemos tantas pessoas assim. Peça sabedoria para olhar às profundezas do seu próprio coração e dizer a Jesus quais são as coisas que estão assombrando você no seu dia a dia. Reze comigo. Meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar. Esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades, e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu dia, sobre o seu trabalho, a bênção do Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.